Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 18, diz assim o texto da palavra do Senhor. Eu leio aqui e você acompanha aí comigo na sua casa. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano ela lhe trazia, quando o seu marido subia para sacrificar, bastante divulgada e bastante propagada. Mas a título de introdução, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, vale a gente relembrar. Ana é uma das esposas, uma das mulheres de Eucana, seu marido. E Ana, ela não tinha filhos, enquanto a outra mulher de Eucana, ela teve alguns filhos. E a Bíblia diz que de ano a ano, eles que moravam em Efraim, nas montanhas de Efraim, de ano em ano eles iam até Siloé, aonde estava o profeta, o sacerdote Eli, e ali eles iam para sacrificar. Eucana, quando ia, ele levava toda a sua família. E Ana não tinha filhos. Ela via a outra esposa de Eucana subindo com as suas crianças, e ela não podia entregar sacrifícios e adorar a Deus com os seus filhos, pois ela não os tinha. E ela orava ao Senhor. Sempre que ela chegava no templo, ela orava, pedia a Deus: Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma resposta. E qual era a resposta que Ana tanto buscava? Ana buscava uma criança da parte do Senhor, pois ela era estéril. E a Bíblia diz que ela orando ao Senhor, Eucana, seu marido, se compadece e fala: eu não sou melhor para você do que muitos filhos? E ela fala: olha, Eucana, presta atenção no que você está dizendo. Eu quero ter um filho e você é meu marido. Uma coisa não substitui a outra. E ela vai ao templo do Senhor e começa a chorar, se derramar, se entregar em oração. E a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, pensa que Ana está embriagada e bêbada. Ao que ela diz: eu não estou embriagada e bêbada. É porque a minha angústia, a minha dor, a minha luta por uma resposta divina, a minha luta por uma resposta de Deus é tão grande, é tão intensa. A minha forma de orar, de buscar, a minha forma de me derramar diante do Senhor é tão forte, tão intensa. A minha dor é tão profunda que eu estou assim, eu pareço uma mulher embriagada. Ao que Eli abençoa aquela mulher, e Ana diz para Deus e faz uma promessa diante de Eli: se o Senhor me der uma criança, eu vou consagrar essa criança ao templo do Senhor e ao serviço da obra do Senhor. Pois bem, a Bíblia diz que Ana engravidou de Samuel. E Ana veio a dar à luz a Samuel. Logo no capítulo 1, a Bíblia diz que quando Samuel já havia nascido, e Deus respondeu à oração de Ana, Eucana novamente iria subir, no tempo devido, ele iria subir para o santuário para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Eucana convida Ana e fala: Ana, vamos subir para cultuar conosco, para sacrificar conosco. Ao que Ana diz: olha, a criança ainda não desmamou. Não chegou o tempo ainda de eu dedicar a Deus e de eu consagrar a Deus essa criança. Não chegou o tempo ainda de eu cumprir a promessa que eu fiz a Deus. Quando ele desmamar, eu vou subir com você e vou entregar a criança ao Senhor. O que Samuel simbolizava? Uma vez que a gente agora já teve um panorama da história de Samuel, Ana, Eucana, Eli, todas essas personagens, o que Samuel simbolizava? O que Samuel transmite para mim e para você? Samuel significa a resposta de Deus, o agir de Deus, a bênção de Deus. Quando nós estamos em profunda angústia, em um profundo sofrimento, quando nós estamos lutando por uma bênção, buscando uma resposta, batendo até a porta se abrir, e de repente Deus age em nosso favor e Deus entrega aquela bênção que a gente estava lutando. É quando estamos lutando por uma porta de emprego, ou quando estamos lutando para passar numa faculdade, ou pedindo a Deus para o Senhor curar algum parente nosso, ou pedindo qualquer outra resposta, e quando as circunstâncias são contrárias a nós, a gente entra em angústia, a gente entra em dor, e por vezes nos entregamos como Ana, em orações profundas, e parece que estamos até embriagados, porque aquela nossa luta, a nossa oração, a nossa entrega é tão grande, que a gente quase fica fora de si. Foi a situação de Ana e de Samuel. Só que Deus é fiel.
Deus responde a orações, Deus cumpre a sua palavra, Deus se compadece dos seus, Deus olha para aqueles que estão orando, para aqueles que estão se entregando em sinceridade e atende os seus pedidos e escuta as suas orações. Foi isso que aconteceu aqui nesse contexto. Deus ouviu a oração de Ana, respondeu a sua oração, lhe entregando Samuel, e Deus pode responder a sua oração hoje, ainda nessa noite, se você buscar com sinceridade e se for da vontade do Senhor. Porque Deus responde, Deus cumpre promessas, Deus responde a orações. Só que é muito interessante a gente observar que ainda no capítulo 1, no versículo 24, a Bíblia diz, e eu preciso que você preste atenção comigo aí na sua casa. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 24, que quando Samuel estava desmamado e Ana poderia entregar Samuel no templo para entregar e cumprir a sua promessa, ela pegou 3 coisas. Ela pegou um bezerro, farinha e vinho e subiu com seu esposo para o templo para entregar Samuel a Deus. Olha só que interessante, e ouça isso com atenção. Deus havia abençoado Ana. Deus havia respondido Ana. Agora chegou o tempo de Ana ser grata a Deus. Chegou o tempo de demonstrar gratidão. Porque Deus gosta que a gente seja grato. É só você lembrar dos 10 leprosos, que apenas um voltou, e Jesus se perguntou, ué, cadê os outros 9? Deus se questiona se nós somos gratos ou não. Jesus se questionou. E Ana, ela entendia isso. Ana, ela entendia o segredo de ser grato. E ela sabia que quando ela fosse cuidadosa, quando ela mostrasse cuidado e dedicação, isso era uma forma de ser grata a Deus. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Samuel, no versículo 24, que Ana sobe com Eucana ao templo, e ela leva 3 coisas, um bezerro, farinha e vinho. A criança não precisava de vinho, era uma criança desmamada. Era uma criança muito nova. A criança não precisava de farinha ainda. E a criança não precisava de bezerro. Por que Ana leva essas ofertas? Porque, ouça isso com atenção aí na sua casa. Porque quando ela recebe uma bênção de Deus, o coração de Ana se torna tão grato. O coração de Ana se torna tão generoso que além dela devolver a Deus aquilo que ela prometeu, ela leva mais ofertas para dedicar ao Senhor. Sabe o que Ana está nos ensinando aqui nesse texto? Quando nós recebemos uma bênção do Senhor, além de sermos gratos, a gente pode demonstrar maiores gratidões, além daquilo que nós prometemos, além daquilo que o Senhor nos pede, além do que a palavra nos exige. Ana sabia que ela tinha que cumprir uma promessa. Qual era a promessa que Ana teria que cumprir? Ana teria que devolver Samuel, mas ela decidiu, eu vou levar um bezerro para sacrificar, eu vou levar vinho para os sacerdotes e vou levar farinha, que era de quem eles faziam os bolos. Ela estava sendo grata a Deus, cumprindo uma promessa e estava entregando uma oferta maior de gratidão. Isso é uma lição para mim e para você. Muitas vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor e esquecemos de ser gratos. Muitas vezes nós recebemos provisões do Senhor, respostas de orações. Nós ouvimos da parte de Deus uma promessa e aquela promessa se cumpre. E quando o nosso Samuel chega na nossa mão, a gente se esquece de voltar para o santuário para sacrificar o Senhor. E Ana está nos dando uma lição de gratidão nesse texto. Ela pega Samuel para dedicar Samuel e ela ainda pega outras ofertas para entregar ao Senhor. Porque aquilo que Deus coloca na nossa mão não é nosso, é do Senhor. Tudo vem por meio dele e para ele. São todas as coisas. Se Deus me deu uma bênção, se Deus te deu uma bênção, isso pertence ao Senhor. E a hora que ele quiser, ele pega isso de volta. Então seja grato àquilo que Deus tem colocado na sua mão. Eu vou devolver Samuel ao templo. Mas eu vou levar outras ofertas, porque eu tenho um coração generoso. É isso que Ana está nos ensinando. É isso que Ana está nos transmitindo. É isso que Ana está nos passando. Um coração grato e generoso. Um coração aberto. Se Deus abriu uma porta de emprego para você, será que você não pode indicar alguém para essa empresa onde você trabalha?
Se Deus te ajudou a passar naquele vestibular, ou passar para aquela faculdade, será que você não pode pegar um jovem, um adolescente e ensinar para ele, até ele conseguir também passar e concretizar o sonho dele? Se Deus tem te dado um bom salário, uma boa casa e provisão no seu armário e na sua despensa, será que você não pode tirar dessa provisão, lá da sua conta bancária ou do seu armário, e dar para aquele que está precisando mais? Coração generoso, coração grato. Devolvendo para o Senhor aquilo que nós recebemos da parte dele. Meu irmão e minha irmã, nós não merecemos nada. Sabe o que eu e você merecemos? Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação eterna. Porque Deus nos chamou para sermos filhos e nós rejeitamos o Senhor. Paulo vai escrever aos Romanos que nós nos fizemos inimigos de Deus. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus quis se tornar amigos nossos. E Paulo vai escrever aos Filipenses: se ele entregou a nós o seu próprio filho, como ele também não vai entregar a nós todas as demais coisas? Nosso Deus é bom, nosso Deus é gracioso, nosso Deus é generoso. E se ele é bom, ele é gracioso e ele é generoso, eu preciso ser bom, gracioso e generoso. Eu preciso dividir aquilo que eu recebo. Ana, ela pegou aquilo que ela tinha promessa e pegou aquilo que ela tinha dentro de casa e falou: eu vou levar tudo, eu vou ser grata. E aqui eu não estou falando de você só dar dízimo e oferta, porque a Ana entregou a oferta no santuário, ela entregou uma oferta. A gente poderia contextualizar, falar de dízimos e ofertas, mas não estou falando só disso. Você também pode abençoar outras pessoas. Você pode ser generoso de outras formas. Pode ser generoso aqui na obra do Senhor, abençoando o templo para comprar equipamentos, abençoando os irmãos que precisam, abençoando os instrumentos, qualquer área da igreja. Mas você também pode abençoar os seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas que precisam. A psicologia vai dizer que desde a infância, desde a primeira e da segunda infância, nós já temos o costume de sermos um pouco egoístas. O que quer dizer isso? Você já viu uma criança, quando ela está na fase de defecar, e que o pai e a mãe estão começando a ensinar para ela que aquilo ali é o cocô, e ela vai fazer no vaso, ela vai dar descarga, e aquilo vai ser jogado fora? Qual é a didática que o pai e a mãe fazem? Eles fazem como se aquilo fosse uma coisa boa, né? Olha, faz aqui. Aí depois que a criança fez, aperta, dá tchau, porque isso precisa ir embora. Só que a criança, na primeira e na segunda infância, quando ela está nesse processo de conhecer o seu corpo, isso é a psicologia que explica. A criança está aprendendo sobre o seu corpo, que ela vê aquilo saindo de dentro dela, ela não sabe que aquilo são fezes, que aquilo não serve para nada. Ela sabe que ela produziu algo e aquilo saiu dela. Então ela não quer jogar fora. Isso é muito interessante. A criança, na primeira e na segunda infância, quando ela está defecando, ela, no seu entendimento, no seu intelecto, ela está pensando: eu produzi algo dentro de mim. Algo está saindo de dentro de mim. Então isso é meu. E aí o pai e a mãe, de forma didática, mostra para ela: ó, isso daqui é sujo, isso daqui não serve para nada, a gente precisa jogar fora. Porque desde a tenridade, desde a infância, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente gera, aquilo que a gente coloca para o mundo, nós temos que aquilo é nosso. Eu gerei, é meu. Eu produzi, é meu. Porque no meu intelecto eu consegui, eu sou muito bom. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho 5 faculdades. Eu falo 5 línguas estrangeiras. Porque eu sou bom, eu faço e aconteço, então eu produzo e aquilo é para mim. Não, meu irmão, a vida que tu tem foi o Senhor quem te deu. O intelecto que você tem foi o Senhor quem te deu. O emprego que você tem, a prosperidade que você tem, foi o Senhor quem te deu. E a hora que Ele quiser, Ele pode fazer igual Jó. Ele pode tomar tudo. E eu quero saber se você vai orar igual Jó. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então por que você é orgulhoso? Por que você acha que você é alguma coisa? Por que você esquece dos pobres e dos necessitados? Por que você esquece da obra do Senhor? A gente prega para uma geração, e há 10 anos eu trabalho com jovens e adolescentes. A gente prega para uma geração que está passando em vestibular, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, viajando doutorado em sanduíche para a Europa, para os Estados Unidos. E a primeira coisa que faz a entrar numa faculdade, a entrar num bom emprego, é esquecer do Senhor. É esquecer da igreja.
é abandonar o evangelho. Começa a aprender meia dúzia de ideologia, já é mais inteligente que o pai, que a mãe, que o pastor. Começa a prosperar, compra um carro, uma casa, não vem mais domingo à igreja. Aí, domingo de manhã, tem EBD, vou passear. Meu irmão, eu não estou falando de você viver enfurnado dentro da igreja, você pode passear com a sua família. Pode tirar um final de semana e ir viajar, descansar. Pode tirar um mês de férias e desaparecer um pouquinho. Mas, espera lá. A gente fala para uma geração que está abandonando, uma geração que não tem mais vontade de servir a Deus, uma geração que não se dedica mais à obra do Senhor, uma geração que não se pergunta se os missionários estão precisando de oferta, gasta 30, 40, 50 reais num hambúrguer, numa hamburgueria, e não tem coragem de ofertar 5 reais para um missionário do outro lado do país. Quem você pensa que é com aquilo que Deus tem te dado? E se Deus quiser tirar isso de você? Você é generoso ou você é miserável? Algumas coisas estão fora do lugar. Algumas coisas precisam ser corrigidas, principalmente na geração a qual eu pertenço. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, todo o meu intelecto, toda a minha maneira de agir, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu adquiri, é favor e merecido, vem através da graça de Deus, tem que servir para eu usufruir, mas tem que servir para abençoar outros. Ana entendeu, Samuel não é meu, Samuel é do Senhor, e eu vou devolver para o Senhor com muitas outras ofertas. Tudo que você tem, meu irmão e minha irmã, veio da parte do Senhor. Tenha um coração grato. Chegamos no capítulo 2, no texto que a gente leu. Versículo 18. Olha que interessante. Olha o que o versículo 19 vai dizer no capítulo 2. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E de ano em ano, ela lhe trazia, quando o seu marido subia para sacrificar o sacrifício anual. Ouça isso com atenção. Ana subiu no capítulo 1. Entregou Samuel a Eli. Entregou as ofertas e voltou para Efraim. Mas de ano em ano, Eucana, seu marido, subia para sacrificar. E aonde estava a bênção de Ana? Estava lá no santuário com Eli. Estava no templo. E ela ainda não tinha outros filhos. A gente precisa entender, quando a gente está lendo o texto, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo ali. Ela morava distante, ela morava nas montanhas de Efraim. Siloé era em outro local, então havia um trajeto. E a única bênção, o único filho que ela tinha deixado lá. De ano em ano, essa mãe via a sua criança de ano em ano. Pais e mães que estão me escutando agora, ou que vão escutar depois através dessa gravação. Você teria coragem de ver o seu filho e a sua filha de ano em ano? Seu filho que acabou de ser desmamado, você entregaria ele e você viria ele durante uma vez no ano? E durante uma viagem longa, onde você teria que subir montanhas, descer montanhas, para ver o seu filho? Uma vez no ano. Enquanto a outra mulher tinha outros filhos, Ana tinha um filho e ela ia lá uma vez no ano. Mas Ana não fica reclamando. Ana não fica murmurando. Ana não fica, pô, Deus não pensa em mim, cara. Deus não lembra de mim. Pô, a outra mulher aqui do Eucana tem várias crianças e eu fico aqui, meu filho está lá no templo. Eu só vejo meu filho uma vez no ano. Pô, será que tu não se importa comigo, Senhor? Você não vê Ana fazendo isso. A Bíblia está dizendo que Ana, durante o ano que se passava, ela preparava uma túnica pequena para que Samuel usasse durante aquele ano. Olha só a cabeça e o coração de Ana. O meu filho está lá no templo. Ano que vem eu vou ver a minha criança. Então eu vou preparar uma roupa nova para ele. Fantástico. Fantástico. Coração grato e generoso. Eu vou ter a oportunidade de ano que vem ver meu filho. E eu sei que o meu filho que eu deixei com 2 anos, ano que vem vai ter 3. E no outro ano, 4. E naturalmente a criança ela vai, pais e mães que estão me ouvindo, a criança de ano em ano ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Ela precisa do quê? De roupas novas. Ana, ela percebeu isso. Ela falou, se o meu filho está lá no santuário, está sendo cuidado pelos sacerdotes, o que eu posso fazer por ele? Eu vou levar um presente anual, um presente de Natal, de Ano Novo, digamos assim.
Todo ano a gente não ganha. Natal e Ano Novo a gente compra roupa nova. A Ana entendeu isso. Ela falou, eu vou preparar uma roupa nova e eu vou entregar para o meu filho. Ele vai usar durante aquele ano. Ano que vem ele vai estar maior, eu faço uma roupa melhor. Sabe o que Ana estava fazendo? Cuidando da bênção que Deus tinha dado para ela. O cuidado é uma forma de gratidão. O cuidado com aquilo que Deus nos deu é uma forma de ser grato a Deus. Se essa casa que você está morando não é ainda a casa dos seus sonhos, cuide dela, porque você está mostrando gratidão ao Senhor, cuidando daquilo que Ele te deu. Esse emprego pode não ser o emprego dos seus sonhos, mas é um emprego que sustenta a sua casa agora, sustenta a sua família. Seja grata a Deus pelo emprego que Ele te deu, dedique-se nesse trabalho. Eu sei que a sua vida pode não ser perfeita. Você pode não ter alcançado todos os sonhos, objetivos e metas que você tanto lutou. Mas isso que você tem agora, que está aí nas suas mãos, foi o que Deus te deu para você lutar, para você batalhar, para você conquistar, para você usufruir. Seja grata a Deus, cuide disso. Se Deus te deu um carrinho, e não é um carro do ano, não é aquele carro importado, mas é o carro que serve para transportar a sua família, cuide desse carro. Talvez a sua família não esteja num momento que você esteja mais feliz. Talvez o seu marido esteja lhe desagradando, ou a sua esposa esteja lhe entristecendo. Mas foi o marido que Deus te deu, foi a esposa que Deus te deu. Seja grato, cuida dele, cuida dela. Talvez se você começar a mostrar cuidado com ele ou com ela, mostrando um coração generoso e um coração grato como o de Ana, as circunstâncias podem mudar dentro da sua casa. A outra pessoa olhar e ver, poxa, eu sou ruim, eu sou mau, e ela é tão boa comigo, ele é tão bom comigo, eu preciso ser grato também. E a gente vai criando uma atmosfera de gratidão no nosso meio. Ah, mas a minha igreja ainda não é da forma como eu quero. Seja grato aos pastores que Deus te deu, aos diáconos dessa igreja que são trabalhadores, aos meninos que trabalham aqui no som, na iluminação, nessa filmagem, todo domingo e toda quarta-feira, aos músicos que nós temos nessa igreja. Talvez não seja a igreja dos seus sonhos, mas foi a igreja que Deus colocou para você servir. Seja cuidadoso com aquilo que Deus te deu. Seja grato. Ana, de ano em ano, ela ia lá, fazia um éfode novo, fazia um casaquinho novo, uma roupinha nova e levava para Samuel, porque ela sabia que ela tinha a oportunidade de uma vez no ano presentear o seu filho, presentear a sua promessa, cuidar daquilo que Deus tinha dado a ela. Porque você é desleixado com as coisas que Deus te deu. Porque você não se importa, faz pouco caso. Porque você fala mal da sua família. Por que você critica o seu marido para os outros? Por que você fala mal da sua mulher para os seus amigos? Por que você critica tanto a sua igreja? Você pensa que as outras igrejas são perfeitas? Seja grato e cuidadoso com aquilo que Deus te deu, meu irmão. Seja grato e cuidadoso com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque aqui tem um mistério da gratidão. Ser cuidadoso é ser grato. E a Bíblia não mente, ela não falha. O texto está dizendo que quando eles chegam, que Ana chega com o casaquinho, com a roupinha de Samuel, e ela entrega, ele olha, e ele observa. E olha o que o texto vai dizer. Ele, no versículo 20, ele abençoa Eucana e a sua mulher. O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E eles voltaram para onde? Para as montanhas de Efraim. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. A gratidão, ela resulta em bênção. A gratidão, ela nos mostra como nós podemos ser generosos e como Deus acrescenta na nossa vida. Ana, ela foi tão grata a Deus pelo Samuel, que ela só via uma vez no ano, que Deus deu outros 5 filhos a ela. Aleluia! Glórias a Deus! Gratidão! Sabe por que você só vive miséria, meu irmão? É porque só sai miséria de dentro do teu coração. Você só sabe reclamar de Deus. Só sabe reclamar da tua família. Só sabe reclamar da tua igreja, do teu país. Reclama do presidente, reclama dos governadores.
reclama dos prefeitos, reclama das ruas, reclama da polícia, reclama da guarda municipal, reclama do trânsito, reclama do semáforo. Aí vem para a igreja, reclama do louvor, reclama do ar-condicionado, reclama do banco, e reclama, e vai gerando um ambiente de reclamação, enquanto tem outras pessoas que são gratas a Deus. Tem outras pessoas que no seu pouco são gratas e são sinceras, e vai gerando uma atmosfera de gratidão, e vai gerando uma atmosfera de generosidade, e a vida vai se multiplicando em bênçãos, vai se multiplicando em provisão, porque quando o Senhor viu que Ana era grata por causa do seu único filho, que ela vinha uma vez no ano, o Senhor foi lá e deu mais 5 filhos a Ana. Mais 5 filhos. Gratidão. Cuidado com aquilo que o Senhor nos dá. Cuidado com a bênção que o Senhor colocou nas nossas mãos. Na empresa, a gente aprende, no mundo empresarial, a gente aprende uma seguinte frase: ter mente e coração de dono. Você já ouviu isso na sua empresa? Eu já ouvi isso. Nós precisamos ter a mente e o coração do dono. Quando nós chegamos na nossa empresa, no nosso emprego, nós precisamos pensar como o dono pensaria. E aí nós vamos nos dedicar, e a empresa vai para frente, e nós melhoramos. O nosso salário melhora. Mas sabe por quê? Há tanta gente com dificuldade dentro das empresas, tanta gente perdendo o emprego por vezes, não é por falta de profissionalismo, não é por falta de aptidão, é porque é ingrato. É porque não sabe trabalhar com dedicação. É porque não sabe se dedicar àquilo que o Senhor colocou na mão dele. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a ter o cuidado com as promessas que o Senhor colocou na sua mão. A ser grato através da dedicação do cuidado. A cuidar de tudo aquilo que o Senhor lhe dá. Quais são as coisas que o Senhor tem lhe dado? Quem são aqueles que o Senhor tem colocado na sua vida? Quais são as bênçãos que o Senhor tem concedido a você? Se você está prosperando, é porque o Senhor deixou. É triste pensar que a gente fala para uma geração que está abandonando as coisas de Deus. Os mais velhos não. Os mais velhos são dedicados, seguem. Os mais novos, parece que a gente tem que pedir por favor para eles fazerem a obra de Deus. Meu irmão, tudo que o Senhor nos deu é gratuitamente, é pela sua graça. Se amanhã o Senhor quiser tirar o meu emprego, Ele vai tirar. Se amanhã o Senhor quiser tirar a minha família, Ele vai tirar. Se amanhã o Senhor quiser tirar os meus estudos, Ele vai tirar. Então eu preciso ser grato e dedicar tudo a Deus. Dedicar o meu Samuel e dedicar as minhas ofertas. Muda teu coração. Muda tua mente. Chega de murmuração. Chega de miséria. Chega de olhar o que falta. De tanto você olhar para o que falta, você só vê falta. Mas se você começar a olhar para o que você tem, você vai começar a ser grato e generoso. Isso também serve para oração. A gente fez o sinônimo da oração como pedir. Senhor, cura fulano, Senhor, cura ciclano, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. E a gratidão? Senhor, obrigado pelo ar que há nos meus pulmões. Senhor, obrigado pelo coração que bate no meu peito. Senhor, obrigado pelos olhos que eu enxergo. Pelo alimento que está todo dia na minha mesa. Se eu estou gordinho, Senhor, é porque não me falta alimento. Senhor, eu escuto. Eu posso andar. Eu posso pular. Eu posso abraçar. Agora não tanto por causa do distanciamento. Mas a gente abraça. Isso é bênção de Deus. Amanhã, segunda-feira, nós vamos trabalhar. Nós vamos estudar. Daqui a pouco nós vamos deitar na nossa cama e descansar o sono dos justos, porque nós sabemos que o Senhor vai guardar a nossa casa, vai nos prover todo o necessário. Gratidão. Gratidão a Deus. Ore orações de gratidão e você vai ver como a sua mente vai se transformar, vai se revolucionar.
Pare de olhar para a escassez e ter um pensamento de miséria. Olhe com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem lhe dado e você vai ter uma mente generosa. Ah, pastor, mas você não conhece a minha realidade. Você não conhece as minhas necessidades. Meu irmão, eu também tenho necessidade. Eu também tenho coisas que eu peço ao Senhor. Sim, eu não estou falando para você não pedir. Eu estou falando para você também agradecer. Se lembrar de ser grato a Deus. Se lembrar que se Deus te deu um bom trabalho, te deu bons recursos, te deu boa vida, é para você servir a Ele. Se pergunte nessa noite, Senhor, como eu posso ser grato? Você pode servir aqui nessa igreja. Você pode servir aqui nesse ministério. Você pode servir aí na sua rua. Você pode servir ajudando pessoas que você conhece que necessitam. Crie um projeto. Ajude uma comunidade. Ajude crianças que precisam. Ajude um orfanato. Ajude um asilo. Pense em alguma coisa diferente. Procure o seu pastor, procure o seu líder. Como eu posso ajudar? Como eu posso ser útil? Mas o problema é que a gente não tem mais tempo. Ah, Deus, eu não tenho tempo. Ah, Deus, eu não posso. Por quê? Porque Deus te deu tanta bênção que você não tem mais tempo para ser grato a Deus. E se Deus tirar essas bênçãos da tua mão? Vamos mudar. Chegou o tempo de mudar. Antes que Deus tire as coisas das nossas mãos. Cuidado. Uma forma de gratidão. É uma palavra de despertamento. É uma palavra para sacudir a gente. Mas se a palavra de Deus não nos despertar, o que mais vai nos despertar? Não é mesmo, irmãos? Que o Senhor nos acorde nessa noite. Que o Senhor nos lembre de sermos gratos. Que o Senhor nos lembre e nos recorde de sermos cuidadosos. E o maior cuidado que a gente precisa ter, e eu encerro a minha palavra aqui, é com a maior dádiva que o Senhor nos deu, que foi a salvação. O Senhor nos salvou através de Jesus Cristo. E o Senhor quer salvar você que está me ouvindo nessa noite. Talvez você esteja vivendo uma vida distante do Senhor. Deus tem um coração grato e generoso para você. Deus deseja te salvar e mudar a sua vida. Por isso, ore ao Senhor agora, pedindo que Jesus entre na sua vida, pedindo que o Senhor entre na sua casa e transforme tudo por completo. Tenha um coração grato pela vida que o Senhor lhe deu. E veja a mão do Senhor mudar a sua vida, como mudou a vida de Ana. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana repleta de bênçãos. Que você possa ver o agir de Deus na sua casa e na sua vida. Que pessoas que você conhece sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que pessoas que você sabe que estão afastadas possam se reconciliar entre amigos, entre familiares e com o Senhor Jesus. Que você possa receber a resposta da oração que você tanto tem buscado, mas que você não esqueça de ser bom, de ser grato e de ser generoso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, comigo e com você aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Uma semana abençoada para você.